Você já cometeu algum erro? Já pecou? Já falhou em alguma coisa, em palavras, em pensamentos, nas suas atitudes? Já cometeu isso? Parabéns, bem-vindo. Você vive no planeta Terra, você é um ser humano. Há um dito popular que diz que o problema não é errar, o problema é permanecer no erro. Nesse erro que você cometeu, você chegou a confessá-lo a alguém? Você chegou, principalmente, a confessar para Deus as suas falibilidades, as suas fraquezas, os seus erros, os seus pecados, as suas transgressões? E talvez a resposta que você me dê é a seguinte: Deus conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo. E de fato, Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, Ele conhece todas as coisas. Salmo 139 vai dizer que Ele nos sonda, que Ele nos conhece, que Ele, antes que as nossas palavras saiam da nossa boca, Ele já sabe quais são. Porém, o confessar vai muito mais além do que palavras. O confessar vai além das atitudes, porque é uma decisão de mudança. Porque o confessar apenas com palavras não passa de apenas uma atitude de consciência pesada, apenas um remorso. Mas a verdadeira confissão, ele vai gerar dentro do ser humano o que nós chamamos de arrependimento. No original grego em que foi escrito metanoia, que nós conhecemos como mudança de mentalidade. É por isso que Paulo, em Romanos 12:2, ele vai nos dizer: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando há confissão, o céu se abre ao nosso favor e as misericórdias do Senhor são derramadas sobre nós. Lamentações, no capítulo 3, vai nos trazer essas verdades. A causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã e se estendem de geração a geração. O texto de hoje, para nossa meditação, é Provérbios, capítulo 28, no verso de número 13, que vai nos dizer assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Esse texto é um tesouro guardado que deve ser não apenas guardado, mas aplicado na vida diária. Ele deve ser escrito e registrado nas tábuas dos nossos corações, porque ele nos ensina por meio de um contraste poderosíssimo. Ele fala sobre o que encobre as suas transgressões, constatando com aquele que as confessa e deixa. Por outro lado, um segundo par é enfático em dizer, e bem emblemático, constatando que jamais prosperará com aquele que alcançará a misericórdia. Pense bem por um momento nesse tema. Interessante é que há muitas pessoas que clamam, que pedem por prosperidade, mas escondendo o pecado. Então, é impossível ter o verdadeiro significado da prosperidade, porque, por engano de muitos, prosperidade não tem nada a ver apenas com recursos financeiros e materiais. A verdadeira prosperidade está na essência
está em tudo que rodeia o ser humano. Paz, paz interior, paz com todos, paz com Deus. A verdadeira prosperidade está em ter uma família estabilizada, não faltar nada, principalmente amor, carinho, um bom emprego. Quando eu digo um bom emprego, não é o emprego dos sonhos que todos nós queremos. Às vezes é um emprego humilde, uma casa humilde, uma situação humilde, mas tem todos os requisitos para ter paz, harmonia, não lhe falta nada. E às vezes o rico que tem tudo isso, material, financeiro, lhe falta o principal, a paz de espírito, a paz com as pessoas em sua volta e principalmente a paz com Deus. A gente clamando por avivamento, porém protegendo áreas escondidas e não rendidas em sua vida. É impossível haver poder de avivamento em sua vida se houver áreas que ainda não foram rendidas ao Senhor. Nós temos a nossa vida subdividida em várias áreas: área emocional, sentimental, profissional, financeira, área espiritual. São várias áreas na nossa vida. Porém, Deus não negocia com o pecado. Deus não tem negociação, relativismo com o pecado. Pecado é pecado. Erros são erros. Falhas, transgressões e iniquidades são ainda coisas que Deus não suporta, que Ele não aceita. Porém, aquele que confessa e deixa, ele alcança cura. Deus derrama sobre ele uma cura não apenas física, não apenas emocional, não apenas espiritual, mas sim um pacote completo, porque ele sabe, ele conhece todas as coisas. Salmo 139, verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Onde o pecado é encoberto, a presença de Deus é bloqueada. Onde há pecado encoberto, a presença de Deus é bloqueada. Onde o pecado é confessado e abandonado, ou seja, deixado de lado, a glória de Deus é manifestada sobre a vida dessa pessoa. Primeira parte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A palavra encobrir no original hebraico, ela traz para nós a ideia de ocultar deliberadamente, criar camadas, criar máscaras, ou seja, encobrir o erro. Essa expressão significa ocultar, esconder. Aquele que encobre, essa palavra aponta para aquele que age como se o pecado fosse normal, como se ele não houvesse. Bem como aquele que tenta ocultar o seu pecado de Deus, racionalizando o mal, ou seja, relativando tudo. O famoso não é bem assim. O famoso não é dessa forma. O famoso não tem nada a ver, não tem problema. Esse que convive com o pecado, ele jamais prosperará. Ele jamais prosperará. Lucas capítulo número 12, verso de número 2, vai nos dizer: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Em Daniel diz que Deus revela o profundo e o escondido. Provérbios 15, verso 3, vai nos dizer que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbios também vai dizer que os olhos do Senhor, não apenas Provérbios, mas outros textos bíblicos também diz que os olhos do Senhor
contemplam toda a terra, como diz o salmista, e os olhos do Senhor são como chama de fogo contemplando os fiéis na terra. Ele conhece tanto os bons quanto os maus, tanto aqueles que tentam viver uma vida de santidade, uma vida cristã reta, como aqueles ímpios que não querem nada a ver com Deus. Ele conhece todas as coisas. Prosperidade bíblica não é apenas dinheiro, é alinhamento de vida. A pessoa pode crescer financeiramente, ela pode até crescer materialmente, ela pode dar até a impressão que está dando tudo certo, mas aquele que pode crescer por fora, na realidade, ele estará exatamente como na mão. Aos olhos de todos em sua volta, tudo pode parecer perfeito, pode parecer um mundo de conto de fadas, mas por dentro só há podridão, lepra, doenças emocionais, falta de paz interior e N outras coisas, porque aquele que vive no pecado, ele jamais prosperará. Salmo 32, verso número 3, o salmista vai dizer: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Quando nós nos calamos, quando nós tentamos ocultar as nossas fraquezas, as nossas falhas, a tendência é nós adoecermos por dentro. Com as pessoas que dentro delas há o pecado do rancor, da mágoa, da ira, do ódio, ou até mesmo alguns pecados escondidos de falhas que elas querem manter debaixo do tapete, ou aqueles pecadinhos de estimação. Essas pessoas jamais prosperarão, porque o Salmo começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto, ou seja, aquele que alcança o perdão e a misericórdia de Deus. No verso 2, nós acabamos de citar o verso 3, o verso 2 vai complementar dizendo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Aquele que confessa, ele alcança a misericórdia, a graça de Deus, porque se nós formos ser realmente tratados de acordo com as nossas fraquezas, nós estamos perdidos. Mas são as misericórdias do Senhor é quem fazem a diferença. No verso número 13 ele vai dizer: enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, meu humor se tornou em sequidão de estio. Verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Eu dizia: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Enquanto Davi guardava a sua falha e não confessou a Deus, ele não teve paz interior. A sua saúde não foi bem. E há muitas doenças hoje, psicológicas, psíquicas, emocionais, ou até mesmo físicas, por causa de pecados escondidos. Então, se há um pecado escondido, um pecadinho de estimação na sua vida, hoje é o momento oportuno de você confessar e deixar para alcançar a misericórdia e a graça do Senhor. Segundo a psicologia, diz que aquilo que é reprimido não desaparece. Pelo contrário, ela retorna em dor. Então, aquilo que é reprimido não desaparece, apenas retorna como dor. Então, se há algo de ruim nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas palavras, é o momento de começar a se libertar dessas coisas.
confessando a Deus os seus pecados, tendo alguém de confiança, porque nós não vamos sangrar em tanques de tubarões. Há pessoas que querem saber das suas fragilidades, dos seus pecados, para chegar e soprá-los na frente do ventilador, para te expor, para te destruir, para denigrir a sua imagem, o seu caráter. Mas precisamos de pessoas preparadas em nossa volta para nos ajudar a vencermos as nossas fraquezas. Mas para isso precisa de pessoas adequadas, porque segundo tanto a Bíblia, de acordo com os poderosos ensinamentos da palavra, e também segundo a psicologia, aquilo que nós deixamos travados em nossa vida, isso fica reprimido. E estando reprimido, ele vai ser jogado para fora em dores, em tristezas, em feridas da alma e portas travadas, porque jamais conseguirá andar para frente. Salmo 66, verso 18, diz o seguinte: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. O pecado escondido, ele trava a oração, ele endurece o coração e ele rouba a sensibilidade espiritual. Isaías 59, versículo 1, ele vai dizer: eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os ouvidos tampados para que não possa ouvir. Verso número 2, porém, os vossos pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Agora, o que é pecado? O que é iniquidade? E o que é transgressão? Qual é a diferença dessas três origens, dessas três palavras? O pecado vem do grego amártia e do hebraico ratam. Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, tudo isso mostra a nossa natureza adâmica, porque pecado é errar o alvo, é falhar em alcançar o padrão santo de Deus, mesmo quando não há rebeldia consciente. O apóstolo Paulo dizia que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que está dentro de mim, quando assusto, eu faço. Então nós temos a nossa natureza errônea, pecadora. Por isso que todos nós, sem exceção de ninguém, do mais promíscuo, mais profano, ao mais santo, ao mais, entre aspas, quase perfeito, são pecadores, porque a sua natureza é pecadora, porque pecado é errar o alvo. E quando nós estamos na nossa caminhada com Cristo, não somos perfeitos, somos fracos, somos falhos, vamos errar, vamos falhar. E o que nos diferencia como pecadores? Porque há a diferença entre aquele que peca e entre aquele que vive no pecado. São duas posições totalmente diferentes. O pecado, ele tem um enfoque na natureza caída do ser humano. Ele inclui as nossas atitudes, os nossos pensamentos e omissões, e ele pode ser involuntário e até mesmo por fraquezas. Quem é que nunca pensou algo que já repreendeu na hora porque viu que não deveria? Quem é que nunca falou algo e depois se arrependeu? Quem é que nunca agiu de uma forma omissa? Ou até mesmo colocou
em prática algo que depois viu que estava errado e resolveu mudar de rota. Intencionalmente é uma coisa, involuntariamente ou por fraquezas é outra coisa. O pecado revela a nossa incapacidade de sermos perfeitos sozinhos. O pecado revela não apenas a nossa desobediência, porque todos nós pecamos. João vai escrever em sua primeira carta, no primeiro capítulo, a partir do versículo 8, que aquele que diz que não peca, ele é mentiroso. Porque todos nós somos pecadores. Agora, iniquidade, o que seria iniquidade? Iniquidade é o pecado interiorizado, distorcido no caráter. É quando o erro se torna inclinação, hábito ou raiz, ou seja, aquele que vive no pecado intencionalmente, conscientemente, sem querer mudança de vida. Tem plena consciência do erro. Sabe que não condiz com aquilo que a palavra de Deus ensina. Não coincide com a ética, com a moral, com o espiritual e decide viver em pecado. Esse é um pecado intronizado, interiorizado, distorcido no caráter. Salmo 51, versículo número 5, Davi vai nos escrever: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, o que subentende o texto é que além da natureza pecaminosa, ela tinha dentro de si a iniquidade, ou seja, um distorcimento de caráter, um pecado interiorizado. Qual é o enfoque da iniquidade? Ela está ligada à natureza corrompida? Sim. Tem efeito geracional, ou seja, há coisas que parecem maldições hereditárias. Há coisas que vão passando de um para o outro. E é o pecado enraizado, não tratado. Porque pecar todos nós pecamos. Agora, quando nós entendemos que aquilo é pecado, quando nós compreendemos o peso daquele erro, nós precisamos de mudar, de ser mudados, precisamos de tratar, de buscar ajuda, de buscar libertação, de buscar mudança de vida. A iniquidade não é apenas o que eu faço, é o que sou sem a graça de Deus. A iniquidade não é apenas o que eu faço, é o que sou sem a graça de Deus. Porque o único poder que nós, como seres humanos, temos para mudar de vida, para ter forças para mudar a rota, é através da graça e da misericórdia de Deus, que é um favor imerecido. É a graça, o amor, a misericórdia de Deus é que vai nos dar o que nós precisamos para mudar de atitude. Outra importantíssima é o seguinte, que a transgressão, nós falamos do pecado, que é a natureza, da iniquidade, que é a decisão de permanecer, e a transgressão é a quebra consciente da lei de Deus, dos seus mandamentos. Nós temos uma bússola em nossas mãos, a palavra que nos orienta, que nos direciona, e dentro desta palavra nós temos as leis do Senhor, que é um pacote completo. A Constituição Federal, a Carta Magna, até ela, a nossa Constituição brasileira, uma boa parte dela, ou por que não dizer uma boa maioria, é proporcional, é de acordo com o que a sabedoria milenar nos proporciona. Então, se
a nossa carta magna baseia-se na palavra, quem dirá a nossa vida espiritual para a nossa comunhão com Deus? Transgressão é a quebra consciente da lei. Eu quebrei porque eu quis, é atravessar deliberadamente um limite conhecido. É como se houvesse uma plaquinha dizendo não faça e eu faço, não vá e eu vou, não fale e eu falo, porque eu decidi falar, fazer e ir conscientemente. Romanos 4,15 vai dizer, onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, eu quebro uma lei conscientemente. A palavra vai dizer que só tem problema com lei aquele que foge dela, falha com ela. O enfoque aqui não é apenas a lei humana, mas principalmente as leis espirituais. Rebeldia intencional. Eu não fiz por falha natural, por erro natural. Eu fiz porque eu quis. Uma rebeldia consciente do que eu quero fazer aquilo. Uma desobediência clara, transparentíssima. Uma afronta direta à autoridade de Deus. Para mim, pouco importa o que Deus fala ou deixa de falar, o que a palavra ensina ou deixa de ensinar. A rebeldia intencional, a desobediência clara, a afronta direta à autoridade de Deus. Transgressão é pecado com consciência e um valor desafiador. Ou seja, eu faço porque eu quero. Uma comparação rápida e objetiva, pecado, o foco é um erro, uma falha, o nível é a atitude. A iniquidade é uma distorção interior. O nível vem da sua natureza. A transgressão é uma rebeldia consciente. Ela vem da decisão. O pecado é a atitude, a ação. A iniquidade é a distorção daquilo que se tem. Naturalmente, aquilo que nós temos no nosso interior. Faz parte da nossa essência. Agora, a transgressão é a rebeldia consciência. A boa notícia da palavra é que Cristo trata os 3 níveis. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, versículo 5. Por isso, pecados são perdoados, iniquidades são curadas e transgressões são justificadas pelo sangue de Cristo. É importantíssimo nós termos a plena consciência da diferença desses 3 requisitos de acordo com a palavra do Senhor. Aquele que alcança misericórdia, aquele que confessa e deixa. Nós temos que ter a plena consciência que o que confessa, ele alcança a graça e a misericórdia de Deus. Confessar não é justificar, é concordar com Deus. Não é se explicar, é se quebrantar. Aquele que confessa, ele está dando um reconhecimento da sua fragilidade, da sua incapacidade e concordando que só Deus tem o poder de lhe ajudar a fugir, a vencer essas falhas. 1 João, no capítulo 1, versículo 9, vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Salmo 51, versículo 17, vai nos dizer, o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. O mesmo Salmo diz que o espírito quebrantado e contrito não resistirá.
ó Deus. A confissão não informa a Deus porque Deus tudo sabe. A confissão, ela transforma o ser humano. A confissão não informa a Deus das suas fragilidades porque Ele conhece. Mas a confissão abre a legalidade para Deus entrar na sua vida e mudar a sua história. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Quando nós confessamos para Deus, nós alcançamos a bênção dele, a graça e a misericórdia, para ele mudar a nossa história. E quando nós confessamos nossos pecados para alguém que pode nos ajudar verdadeiramente, um homem e uma mulher temente a Deus e de respeito e que vai guardar a sua fraqueza sem te expor, sem profanar o teu nome, sem te prejudicar. E pelo contrário, vai te ajudar a se libertar. Vai fazer tudo aquilo que a Bíblia ensina. Esse é a pessoa adequada, ou essa é a pessoa adequada para te ajudar. Não sangre em tanque de tubarões, pessoas que simplesmente te atrapalharão, te colocarão diante do ridículo e destruirão a sua vida. Não sangre em tanque de tubarões. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Procure pessoas que vão te ajudar e não te destruir. A culpa não tratada se transforma em prisão emocional. A culpa não tratada, ela é transformada em uma prisão emocional. Isso de acordo com a psicologia. A confissão, ela gera a quebra do orgulho. É por isso que Tiago 4,6 vem dizer que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. 1 Pedro vai dizer que humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e a seu tempo ele vos exaltará. Então chegue, dobre o seu joelho, confessa as falhas de Deus, fala: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu sou assim, 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 eu falei isso, eu fiz isso, eu estou dessa forma, eu preciso de mudança, eu preciso de ajuda, eu não consigo sozinho. Então, se entrega, mostre para ele a sua fragilidade, a sua falibilidade, as suas fraquezas, e ele vai te ajudar. A confissão, ela vai gerar a restauração da comunhão com Deus e da comunhão com as pessoas em sua volta. E acima disso tudo, ela vai trazer refrigério para a sua alma, como diz o Salmo 23. Alívio para a sua alma. Agora, não basta confessar, tem também que abandonar. Aquele que confessa e deixa. É necessário não apenas confessar, é necessário deixar, é necessário abandonar. E deixar é aqui afastar-se, largar para um lado, abandonar, não mais se envolver com aquilo que é confessado. O verdadeiro abandono é o mudar de rota. É haver o verdadeiro e genuíno arrependimento, ou seja, a metanoia, a mudança de mentalidade. Aqui está o divisor das águas. Por quê? Confessar sem deixar é apenas remorso, nós já falamos sobre isso, e não arrependimento. Quando João, o Batista, ele teve um choque com os fariseus e saduceus, quando eles aproximaram ali, quando ele estava batizando, a palavra dele para eles foi dura. Hipócritas, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento era a palavra pregada por João.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A palavra dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus posteriormente prega a mesma ênfase da palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Após Jesus, os discípulos dão sequência à mesma linha de pregação, dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim chegue o tempo do refrigério pela palavra de Deus. Efésios 4, 22 vai dizer: despojai-vos, pois, do velho homem. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Arrependimento não é apenas chorar pelo pecado, é abandonado. Há muitas pessoas vivendo um remorso, mas há pouquíssimas pessoas vivendo um genuíno arrependimento. Escutam a palavra, escutam o louvor, são clareadas as suas visões e naquele momento choram, reconhecem, mas ao passar dali, no outro dia, permanecem da mesma forma. Isso não passa de emocionalismo. O verdadeiro arrependimento, ele traz mudança de mentalidade, mudança de vida. Isaías 55, 7 vai dizer: o ímpio deixe o seu caminho. O ímpio deixe o seu caminho. No verso 6 ele diz: buscai ao Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto está perto. No verso 7 ele vai dizer: deixai, pois, o ímpio o seu caminho. João 8:11 vai dizer: Jesus disse: vai e não peques mais. Esse evangelho que pregam por aí sem mudança de vida, sem transformação de vida, sem arrependimento, é um evangelho adulterado, corrompido e podre. O verdadeiro evangelho, ele vai trazer para nós a placa do arrependimento. Pecado confessado e não deixado continua tendo legalidade. Pecado confessado e abandonado perde sobre nós a autoridade. O inimigo só pode trabalhar dentro da legalidade. E quando eu e você decidimos viver em pecado, ele tem total legalidade sobre a nossa vida. Porque o pecado em minha e sua vida, ele é apenas tropeços, erros de cálculos, vacilos, e não o viver em pecado. Essa é a diferença de um pecador com o outro. Aquele que quer mudança de vida e aquele que decidiu viver uma vida de pecado, profana, promíscua e destruidora, conscientemente do que ele está fazendo. O quarto ponto: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O fim do texto não é a condenação, é a graça. Não é o juízo, é uma restauração. É uma mudança. Lamentações 3:22 vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Romanos 5:20, Paulo vai escrever: onde abundou o pecado, superabundou a graça. As misericórdias de Deus não ignoram o pecado, pelo contrário, ela o vence. Miqueias 7:19 diz que ele lança no fundo do mar todo o nosso pecado. Deus já jogou os seus pecados, os meus pecados, as nossas falhas no mar do esquecimento. Por isso, a misericórdia de Deus é o perdão liberado. É uma história reescrita, é um recomeço espiritual. Quando nós alcançamos a verdadeira misericórdia do Senhor,
Nós vemos Deus trabalhar de maneira sobrenatural na nossa vida. As misericórdias do Senhor, ela nos ajuda a alcançar o perdão, a ser abraçado pela graça. As misericórdias do Senhor deixa claro que o assunto principal não é a prosperidade financeira, material, porque lembra que o texto diz que aquele que não confessa o seu erro, o seu pecado, ele jamais prosperará. Jamais será possível se não houver a confissão. Mas aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Para alcançar a misericórdia do Senhor, é necessário confessar, liberar, abandonar. Essa é a condição para sermos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Deus não nos expõe para nos envergonhar. Deus não expõe para envergonhar. Exceto que seja necessário para aquele que é profano, que não quer nem saber, mas para aqueles que se entregam, quando chegam diante dele com uma mulher adúltera, ele não a envergonhou, ele não a expôs, ele não a apedrejou, ele não a criticou, ele não a apontou. Pelo contrário, ele estendeu as mãos e ofereceu-lhe o perdão e a misericórdia, mas a palavra dele para ela foi: vai e não peques mais. Deus não expõe para envergonhar, Deus revela para libertar. Lembra da mulher samaritana? Tivesses muitos, mas nenhum deles era seu. Ele expôs o erro para ela. Ele mostrou as suas fragilidades para que ela acordasse e as vendas fossem tiradas dos teus olhos e todas as escamas fossem arrancadas. Assim como fez com o moço de Eliseu. Ele fez com que ela enxergasse verdadeiramente quem ela era. E assim ele revelou suas fraquezas, suas fragilidades, para revelar a ela o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia e a sua graça. E a nossa oração é aquela que Davi fez no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele clamava dizendo: Senhor, pode tirar tudo de mim que for necessário, mas não retire de mim o seu espírito e nunca me lance fora da sua presença. O Espírito Santo hoje ele está dizendo para mim e para você: não esconda mais, confesse, deixa e vive a misericórdia. Aprofunda na misericórdia, na graça, onde há confissão sincera, a cura, a libertação, a transformação, a mudança de vida. Onde há arrependimento genuíno, há um avivamento. Aquilo que estava morto começa a reacender de novo. Onde há arrependimento, a transformação de mentalidade. Aquele que fazia, não faz mais. Como Paulo diz, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Aquele que enganava, não engana mais. Porque houve mudança de mentalidade, mudança de vida. Onde o pecado cai, a glória de Deus é derramada. Quem esconde o seu pecado não prospera, mas aquele que confessa e deixa, ele vive debaixo da misericórdia de Deus. Talvez você que está me ouvindo, talvez esteja doente, passando por momentos de dificuldade, por tantas portas fechadas. As coisas não vão para frente, porque talvez você tenha guardado dentro de si pecados escondidos ou pecadinho de estimação,
ou tem um coração doente, com falta de perdão, ou todas as suas atitudes até hoje foram apenas de remorsos, mas é o momento de ter mudança de vida, a confessar os seus pecados, para que você possa ser alcançado pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, paz e prosperidade seja sobre sua vida e que esta palavra alcance o alvo certo na sua vida e faça em você aquilo que homem nenhum pode fazer. Que o Espírito Santo venha trabalhar melhor em teu coração e que esta palavra alcance o alvo certo e produza em você frutos dignos de arrependimento. Deus te abençoe.